Muito bem. Então, eu convido o irmão, a irmã a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler um texto bem interessante, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar Romanos no capítulo 12. Romanos capítulo 12. Graças a Deus. A gente vai falar sobre um convite ao amor fraternal, o resgatando o amor fraternal em tempos de polarização política. Então, Romanos capítulo 12, nós vamos ler aí do 14 em diante, do 14 até o 21. Tá certo? Então, pegue sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Vamos aí estudar aí a palavra do Senhor. A gente sabe que passando por essas dificuldades, por esses momentos, e é importante então a gente buscar a orientação do Senhor Jesus aí em nossas vidas, tá certo? Então, vamos ler o texto bíblico. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. Vamos orar? Pai, agradecemos por esta palavra e rogamos ao Senhor que nos abençoe nesta noite, aplicando-a em nossos corações e em nossas vidas. Suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu trouxe esta palavra para esta noite porque justamente eu tenho percebido, irmãos, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos de, cada vez mais, pessoas que estão disputando nas nossas comunidades de fé, disputando em nossas igrejas, disputando em nossas comunidades, nossos espaços, espaços de labuta política, de labuta ideológica, e tudo isso que a gente tem vivenciado são coisas que têm, digamos, machucado a comunhão da igreja de Deus. Recentemente, isso é um fenômeno até recente, né, de coisa de 4, 5 anos, as pessoas começaram a se aflorar em suas paixões ideológicas. Então, com o advento das últimas eleições, isso acabou entrando em uma erupção. Então, cada vez mais os irmãos estão buscando viver a sua inclinação política
e muito mais do que viver apenas sua inclinação política. Muitos estão querendo doutrinar as pessoas acerca do seu posicionamento político. E aí que a gente começa a ter a dificuldade. Por quê? Porque está havendo um grande movimento de quebra de comunhão nas igrejas. E esta quebra de comunhão se diz respeito aos embates políticos que nós estamos vendo nos últimos dias. Cristo já tinha nos avisado. Ele nos tinha dito antes que haveria guerras, nação se levantaria contra nação, reino se levantaria contra reino. E, infelizmente, nos tempos de hoje, nós temos visto também irmãos se levantando contra irmãos. Numa espécie de algo assim absurdo. E por que o irmão se levanta contra o seu irmão? O que é que faz com que essa pessoa cometa essa dificuldade? Tão somente porque as paixões deste mundo estão sendo cada vez mais evidenciadas em detrimento dos valores do reino de Deus. E essa é a grande dificuldade. Porque nós precisamos ter, irmãos, muita coerência acerca de quem nós somos. Por isso eu quero trazer aqui, para que a gente compreenda, eu quero trazer aqui 3 verbos. 3 verbos, lembre-se que o verbo denota ação, né? Então, 3 verbos, para que o irmão nunca se esqueça qual o nosso papel na sociedade, nessas discussões que nós estamos vivendo. E eu quero ser muito claro, sabe, com os irmãos esta noite. Eu não quero trazer aqui muito subterfúgio, eu quero deixar claro. Você, meu irmão que está me assistindo, você pode ser adepto do comunismo, você pode ser adepto do fascismo, você pode ter votado em Bolsonaro, você pode ter votado em Haddad, você pode ser petista, você pode ser direitista, você pode ser o que o irmão quiser. Mas existe algo muito maior que Cristo nos chamou. Existe uma herança muito maior em que Cristo nos colocou. E é isso que eu quero que você, meu irmão, minha irmã, perceba, para que a gente não venda esta nossa primogenitura, como fez aí o Esaú, que vendeu a sua primogenitura para Jacó, que a gente não venda essa primogenitura, que não vendamos aí esta comunhão, esta união, esta herança incorruptível que Cristo conquistou na cruz, por causa de uma ideologia mundana. É isso mesmo, irmãos. Todas as ideologias que diz respeito a governo, país, nação, elas são mundanas. No seguinte sentido, que elas são deste mundo. Não quer dizer que elas são erradas. Quer dizer que elas são mundanas. Quer dizer que quando Cristo voltar, não ficará pedra sobre os argumentos comunistas, não ficará pedra sobre os argumentos neoliberal, não ficará pedra sobre quaisquer argumentos, forma de governo. Percebe isso? Então, essas ideologias são importantes porque nós estamos aqui neste mundo e nós vivemos em uma sociedade que é construída com base em princípios, em valores, no entendimento. Mas quando a gente começa a colocar esses ensinamentos, esses princípios, essas ideologias acima daquilo que nós somos em Cristo Jesus, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, aí a gente bagunçou tudo. E quando é que nós, irmãos, quando é que nós colocamos o reino de Deus abaixo do reino deste mundo? Quando nós enaltecemos os princípios deste mundo e colocamos os ensinamentos deste mundo acima, em um pedestal, acerca do reino de Deus. Quando você, meu querido, rompe com o seu irmão, porque ele votou em Bolsonaro, você está colocando o reino deste mundo acima do reino de Deus. Quando você, meu irmão, rompe com o seu irmão, porque ele não votou em Bolsonaro, porque ele votou em Haddad, porque ele é de esquerda, ou coisa desse tipo, você está colocando o reino deste mundo acima do reino de Deus.
E eu quero dizer, meu querido, que esse seu irmãozinho, com quem você brigou, vai estar com você pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Porque aquilo que une vocês não é uma ideologia de um Karl Marx, não é uma ideologia de qualquer ideólogo, não é uma ideologia de qualquer pensador neoliberal. O que une você, o seu irmão, do seu irmãozinho, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Por isso, queridos, três verbos. Três verbos que eu quero que você preste bem atenção antes de você brigar com qualquer pessoa, qualquer familiar, e principalmente, que é o nosso foco aqui, como irmão em Cristo Jesus, em que Cristo uniu vocês dois. Primeiro verbo que eu quero trazer aqui para vocês é o verbo compreender. Compreender. Vamos ler o texto bíblico? Versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Marque na sua Bíblia isso. Estamos lendo Romanos, capítulo 12, e agora versículo 16. Você que chegou agora, nós somos aqui, a Primeira Igreja Batista em Augusto Franco, e estamos adorando ao Senhor, começamos aqui com culto, esse culto, orando, e agora estamos meditando na palavra de Deus, sobre esse tema maravilhoso, que é um apelo ao amor fraternal em tempos de polarização política. E isso é muito importante, e eu vou deixar aqui fixado, para que a gente não se esqueça desse tema e possamos aí colocá-lo em nossos corações. Então, primeira palavra é compreender. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos. Preste bem atenção na escrita do apóstolo Paulo. Ele diz claramente, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Irmãos, essa mesma atitude de uns para com os outros diz respeito, sabe ao quê, queridos? A estarmos unidos, a compreendermos que nós somos uma família. E é claro que em uma família, os irmãos conhecem muito bem família, tem gente de todo tipo. E aí ele diz, meu querido, você que se acha muito sábio, você que acha que encontrou a sabedoria escondida, não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Paulo chega a dizer isso. Porque, preste bem atenção, irmãos, Paulo, quando escreveu aqui, nessa carta, escreveu aos romanos. A igreja de Roma, quem era Roma? Roma era a capital do império, um grande império, o maior império que já existiu no mundo antigo. Em Roma é onde ocorria o centro político. Era em Roma que estavam as melhores universidades. Era em Roma que estavam os melhores pensadores. Roma era uma academia ao ar livre. Então era muito provável ter na igreja de Roma doutores, filósofos, políticos, pensadores. Mas também na igreja de Roma tinha irmãos simples, agricultores, pessoas, trabalhadores braçais, feirantes, irmãos que em Cristo Jesus não há diferença alguma, porque em Cristo Jesus não há judeu, não há grego, não há branco, não há preto, não há europeu, não há brasileiro, não há nada. Cristo juntou todos. Então, Paulo olhando para a igreja de Roma, ele diz, olha, meu querido, você que anda pelos palácios de Roma, você que tem uma ideia política acerca de César, acerca do imperador, e você acha que o mundo deveria seguir por essa e aquela ideologia, tem nenhum problema. Você pode ser uma pessoa que é um grande entusiasta do Império Romano, crente, batizado, 10 anos de igreja de Roma, membro da igreja de Roma há 10, 20 anos, e você é um entusiasta. Na sua cabeça, o mundo só vai ser melhor se o Império Romano se expandir, para levar a chamada Pax Romana, a paz romana.
E aí você vai dizer, olha, Roma construiu estrada, Roma construiu isso, construiu aquilo. Por quê, meu irmão? Graças a Deus, que bom, que bênção. Mas tem um irmãozinho lá, machante, feirante, que trabalha com carne, vende lá o seu carneirinho, e ele acha que não é assim, não. Ele acha, ai, lá em Roma é tudo ladrão. Eu não boto a mão no fogo por ninguém em Roma. É que nada esse negócio de se expandir, eu tô fora. Não, para mim é fora César. E agora? Como conviver essas duas pessoas em uma comunidade pequena, nesse contexto? Aí o apóstolo Paulo diz, meu querido, você que acha que sabe muito, não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar-se. Compreenda o irmão. Compreenda o outro em seus contextos, em sua formação. A gente quer que todo mundo pense como a gente. Não dá. Cada um tem uma história. Se você perguntar para quem é empresário, o empresário ele não quer imposto. Ele quer menos imposto, logo ele quer menos Estado. Se você perguntar para um trabalhador de uma grande firma, ele quer mais Estado, porque ele quer mais direitos trabalhistas. Então, cada um vai ter um contexto. Compreende o que eu estou dizendo? Cada um vai ter um contexto. Cada um vai ter uma vida. Um conseguiu bons colégios, de repente. Outros tiveram dificuldade de terminar os estudos. E não é porque aquele que terminou os estudos é mais sábio que o outro que não terminou os estudos. Porque são visões acerca do mundo em que nós vivemos. E o mais importante de tudo isso é o quê? Ele disse, meu querido, em nome do amor fraternal, compreenda o outro. Quer viver bem com as pessoas? Quer exaltar o reino de Deus acima do reino do mundo? Compreenda o irmão. Logo, se o irmão pensa diferente de você, compreenda o contexto dele. Compreenda. Se coloque no lugar dele. Não chame com adjetivos, irmãos, pejorativos. Não chame de gado. Não chame de qualquer outra coisa que o povo fala aí. Né? Direita fala mal da esquerda, esquerda fala mal da direita e o diabo rindo no meio. Agora, irmãos, por exemplo, a gente olha o Facebook, e o Facebook é uma arena a céu aberto. Uma arena a céu aberto. Eu presenciei hoje à tarde. Entrei em um poste e estava lá um pastor que botou uma mensagem enaltecendo o governo X, e aí as outras pessoas entraram em defesa contra este governo e virou uma arena. Começaram a dizer que por isso que os evangélicos não prestam, por isso que o evangelho não sei o quê. Irmãos, compreenda esse mundo. Irmãos brigando contra irmão por um presidente que nem conhece o seu nome, nunca lhe viu na vida, nunca vai lhe dar um abraço. E Jesus Cristo que nos uniu pelo sangue da cruz. Se o sangue de Cristo não é suficiente para unir você ao seu irmão, nada mais é. Nada mais é. Se o sangue de Cristo não é suficiente para lhe unir ao seu irmão, nada mais é. Então compreenda, você pode ter a sua opinião. O Império Romano tem que se expandir. Ok, mas o outro irmão disse, não tem. Compreenda. Eu quero que você veja isso em Romanos capítulo 14. Pulando um pouco. Romanos 14, verso 13 diz, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Romanos 14, verso 13. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Irmãos, o que Paulo fala é isso. Facilita a vida do irmão, coopere com o irmão, ajude o irmão, ame o irmão. Tudo que puder fazer, porque ele é seu irmão, ele é família. Está entendendo? Aí Paulo diz, não coloque pedra de tropeço ou obstáculo. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço. Como alguém, diz o verso 14, agora eu estou em Romanos 14, tá? Romanos 14, 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si só impuro. Ele está falando sobre o alimento aqui. A não ser para quem assim o considere. Se o seu irmão se entristece, devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, e aqui agora eu boto um colchete,
por causa da sua política, por causa do seu pensamento, por causa da sua ideologia, porque você tem um candidato no seu peito, por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, não destrua o seu irmão por causa de candidato A e B. Não faça isso. Nós somos o povo de Deus, sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real. Se você faz isso, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, diz o apóstolo Paulo, versículo 15 agora, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Eu vou repetir, irmão. Eu vou repetir. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Aplicando, por causa do seu candidato, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Por causa da sua ideologia, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. E o que é destruir o irmão? É você criar atrito. É você criar um clima desagradável. É você romper relacionamento. É você começar a perseguir o irmão. É você começar a ter uma atitude de estar colocando tropeço, obstáculo na vida do irmão. E aí Paulo continua dizendo no verso 16, aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Ah, queridos, o apóstolo Paulo aqui é maravilhoso. Bom, preste atenção, queridos. Romanos 14, 16. Aquilo que é bom para vocês, o que é bom para vocês? Você pode achar bom o que você quiser, meu irmão. O bom para mim, pastor, é o comunismo. Ok, meu irmão. Bom para mim, pastor, é o neoliberalismo. Ok, meu irmão. Aquilo que é bom para vocês, o apóstolo Paulo continua, não se torne objeto de maledicência, de falatórios, de briga, de intriga. É bom para você? Fique com ele. Fique com suas convicções. Mas, nunca se esqueça que Paulo vai dizer no verso 17, o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem qualquer outra coisa, mas justiça e paz. Paz e alegria no Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus. Se você com seu irmão não tem paz nem alegria, tem uma coisa errada. Se você quer de toda forma colocar a sua ideologia de igual abaixo do seu irmão, tem uma coisa errada. Por isso, querido, um apelo ao amor fraternal em tempo de polarização política é, primeiro, compreenda o irmão. Segundo, recue. Recue. Se vê que a disputa, se vê que o contato, se vê que a conversa com o seu irmão começou a desandar e o irmão começou a ficar com os ânimos exaltados, é hora de alguém ter sabedoria nesse jogo. É hora de recuar. Vamos para o nosso texto base? Nosso texto base é Romanos 12, a partir do verso 14. Nós estamos agora, vamos ler o verso 17. Olha o que Paulo diz, Romanos agora 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E aí, a ênfase que eu quero dar, verso 18. Façam todo o possível para viver em paz com Deus. No que estiver ao seu alcance. Irmãos, Cristo falou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Aquele irmão que compreende o que Cristo fez por ele, aquele irmão que compreende que a comunhão dos irmãos é algo caríssimo, aqueles irmãos que compreendem que a união dos cristãos, como Cristo orou em João 17, é a maior evangelização que nós temos. Esse irmão, ele vai dar um boi, ele vai dar uma boiada, ele vai dar uma fazenda inteira para não entrar numa briga. Ele vai, no primeiro sinal de que aquele irmão, porque às vezes o outro irmão, ele está com dificuldade. Ele está muito lendo, ouvindo tudo, então ele está com dificuldade. Então o irmão que compreendeu isso, o irmão vai fazer o possível para viver em paz com este irmão.
E se ele continuar, pastor? Se ele continuar, andarão dois juntos se não tiverem comum acordo? Diz a palavra do Senhor. Você simplesmente não vai brigar, ele vai brigar sozinho. Mas geralmente isso vai romper com a contenda. Porque a palavra branda desvia o furor. Você vai dizer, meu querido irmão, o irmão está entrando por um outro rumo. E eu não quero prejudicar de maneira nenhuma o meu relacionamento com o irmão. Então eu vou recuar. E aí, sabe qual é o problema de recuar? O maior problema de recuar, sabe qual é? É porque nós iremos transparecer a ideia de que nós perdemos. É isso mesmo. As pessoas não gostam de recuar em um debate porque simbolicamente se pensa que aquele que recua é aquele que perdeu. E a gente não quer perder, a gente quer sair dali ganhando, se possível massacrando aquele outro com nossos argumentos e falatórios. Mas se a gente está disposto a suportar o dano, como o apóstolo Paulo vai falar em outro lugar, acerca do irmão e colocar o outro na justiça, a gente vai dizer, olha, eu vou sair como se estivesse perdendo. Mas na lógica do Senhor, quem perde, ganha. Eu vou sair perdendo desse debate para ganhar o irmão, para ganhar no reino de Cristo, para testemunho dos anjos do Senhor. Então, meu querido, se o primeiro verbo é compreender, o segundo é recuar. Recue, não entre, tenha sabedoria. Meu irmão, Tiago falou para a gente ser tardio em falar. Mas no tempo de hoje, é tardio em teclar. Seja tardio em teclar. Não entre em toda a peleja. Se você, meu querido, entra em rede social com costume, e você, porventura, viu que o irmão colocou uma palavra que você não concorda, passe adiante. Passe adiante. Não diga, meu irmão, como é que você é crente e pensa nisso? Quem é você para justificar, para julgar que o irmão é crente ou não é? Quem é você para julgar o irmão se é crente se não é, meu querido? Por conta de um parágrafo. Por conta de um parágrafo, você vai colocar em jogo a salvação de uma pessoa em Cristo Jesus, que é tão somente pela graça, e que a palavra do Senhor diz que nada separará esta pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Por um parágrafo. Leu? Não concordou? Passe adiante, meu irmão. Recua. Recua, aprenda a calar a boca e a colocar os dedos, ó, debaixo. Colocar os dedos pelas costas. Aprenda a segurar os dedos, porque a tentação agora não é só falar, é teclar. É teclar, você quer teclar. Então, se quisermos manter esse amor fraternal, compreenda o irmão. Recue. Romanos 12:10 diz, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. O que é dar honra ao outro? Sabe o que é dar honra ao outro, irmãos? É você sair de um debate com a impressão de que o outro ganhou. Isso é dar honra ao outro. É fácil dizer, não, eu honro o meu irmão. Honre seu irmão assim. Quando você perceber que o debate começou a ficar acirrado, uma conversa, um áudio, uma conversa de rede social, saia dando a impressão que ele ganhou, aí você vai honrá-lo. Terceiro e último lugar, é hora de agir. É hora de agir. Então, é compreender. Eu compreendo o contexto do irmão, eu compreendo que muitos irmãos até têm dificuldade de compreender algumas coisas. Alguns irmãos, eu compreendo que alguns irmãos, inclusive, rapidamente leem jornais, ouvem noticiários e rapidamente se convencem daquilo. E eu preciso ter calma com o irmão. Eu preciso recuar, mas também é hora de agir. Verso 18 a 20 de Romanos 12. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Verso 19 diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, diz o verso 20, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede,
dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E agora, queridos, prestem muita atenção nisso. O chamado de Cristo para nós é muito maior. Eu falei em compreender o irmão, eu falei em recuar o irmão, mas a palavra de Cristo fala para a gente chegar ao ponto de ajudar aqueles inimigos. Veja, não é que o cristão deva ter inimigos, mas em contextos de perseguição religiosa, o cristão vai ter inimigos que ele mesmo não cultivou. Porque da parte que nos cabe, Paulo já disse que, se possível, tem de paz com todos. Mas às vezes não acontece isso. Por vezes, o que acontece? A pessoa está num ambiente de perseguição. Então, pode haver inimigos? Sim, pode haver. Então, Paulo diz, olha, meus queridos, ainda que haja inimigos, agora haja como eu agi. Se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Tiver sede, dê-lhe de beber. Preste bem atenção, irmãos. Essa atitude tem que ser para com os inimigos. Imagine para com os nossos irmãos em Cristo Jesus. A justiça que Cristo quer que exerçamos, por sermos do Senhor, é tão elevada, que ele diz, meu querido, aqueles que não creem em Deus, um gosta do outro. É fácil gostar de quem gosta de você. Faça mais. Goste de quem não gosta de você. Então, uma palavra dessa, um sermão desse diante de Jesus, eu acho que Cristo chega a se entristecer. Dizendo, mas que é isso, Milton? Você está pedindo para os meus irmãos amarem uns aos outros? Isso é o básico do básico, isso é o A e o U. O que eu peço para eles é muito mais elevado. O que eu peço para eles é amar os meus inimigos, aquele que os perseguem. E perseguir aqui, irmãos, é no contexto pesado. É aquela pessoa que foi lá, invadiu a sua casa, levou você preso, desapropriou a sua família, colocou a sua família na rua, e você depois encontra com ele e você ajuda ele em algum contexto. Ele chega para você e fala, eu perdi emprego, eu era soldado, não sou mais, me dê um pedaço de pão. Você fala, aqui está um pedaço de pão. É nesse contexto. Quanto mais um irmão que pensa diferente de você, meu irmão. Quanto mais um irmão que votou em um A, em candidato B, você vai agora romper relacionamento com esse irmão, você vai ficar agora com queixa com esse irmão, você vai agora guardar a ira desse irmão, vai ficar falando mal desse irmão para outra pessoa. Irmão, não foi para isso que Cristo nos chamou, não. Nos chamou para algo muito mais elevado. Ao amar o inimigo, nós vamos colocar brasas vivas que vai queimar o juízo do incrédulo. Mas, como nós temos visto hoje nas redes sociais, é uma vergonha para o reino de Deus. Ao invés de colocarmos brasas na cabeça daqueles que não creem em Deus, porque eles nos perseguem e nós agimos de maneira diferente, ao invés de colocarmos brasas naqueles que nos trazem setas malignas e nós devolvemos com setas benignas, nós estamos, irmãos, tocando fogo uns nos outros e envergonhando o evangelho de Jesus Cristo. Que o irmão e a irmã nunca dê esse testemunho para Satanás. Queridos, que a sociedade nunca veja você, querido, que está me ouvindo agora, brigando com um irmão numa rede social, manchando o evangelho de Cristo, enaltecendo o reino deste mundo em detrimento do reino de Deus. Éramos para estar nas redes sociais, irmãos. O povo dizendo, esses cristãos não prestam. E nós respondendo, meu querido, que pena que você pensa assim. Que Deus abençoe sua vida e sua família.
Éramos para estar nas redes sociais, irmãos, o povo nos xingando, o povo nos deteriorando, e a gente respondendo para eles, meu querido, infelizmente não é assim como você pensa, mas que Deus abençoe sua vida. É esse o nosso posicionamento, é para isso que Deus nos chama. E precisamos exercer este chamado. Quero concluir. Lendo 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, que diz: quanto ao mais, concluindo, tenham todos o mesmo modo de pensar. Compassivos, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Pedro aqui não está falando, irmão, sobre uniformidade. Está falando sobre unidade. Tenham todos o modo de pensar, quer dizer, entendam quem vocês são. Entendam quem chamou vocês das trevas. Entendam qual é o reino que vocês devem enaltecer. Qual é o reino que vocês devem promover. Qual é o reino que vocês devem trabalhar. Compreendendo isso, sejam compassivos, irmãos. Amem-se fraternalmente com misericórdia e humildade. Unidade, volto a dizer, não é o mesmo que uniformidade. Uniformidade é onde todo mundo parece e funciona exatamente da mesma forma. É um uniforme, né? Pedro não está chamando para a gente cantar todo mundo em uma nota só, mas está nos chamando para vivermos em harmonia. O que significa que todos nós contribuiremos com nossas individualidades, nossas notas específicas, notas únicas, para um belo coral que glorifica o nome do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. E em Cristo e com o seu poder, nós caminhamos acima das coisas que nos dividem. Em Cristo, temos uma unidade que transcende questões secundárias. Você pode, querido irmão, irmã, você que me assiste nesse momento, você pode discordar de muitas coisas com os irmãos, mas nenhuma delas deve fazer com que você possa diminuir uma vírgula sequer na comunhão, na união com esta pessoa. Por isso, queridos, diante do tempo que estamos vivendo, mantenhamos o foco no Senhor Jesus. Se você mantiver o foco em Jesus, você vai pensar em outras coisas. Por isso eu quero encerrar, voltando ao texto original, nosso texto base, nós lemos o 12 a partir do 14, mas eu vou ler só para encerrar, só vou ler, não vou comentar por conta do tempo. A partir do verso 9, nós vamos ler do 9 até o versículo 13, de Romanos 12, que diz: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Senhor Deus, em tempos de tantas distorções, tantas brigas ideológicas, em tempos, ó Pai, em que as pessoas estão se posicionando de umas e de outro lado, defendendo seus posicionamentos políticos, nós queremos rogar ao Senhor a tua misericórdia, para que a tua igreja, Pai, e de maneira bem específica, a primeira igreja batista em Augusto Franco, que é o teu povo compreenda quem é o Senhor, o reino que o Senhor já começou a estabelecer. Que compreendamos, ó Deus, a quem nós servimos, que reino devemos, ó Deus, promover.
E que o Senhor não permita, Pai, que nenhuma ideologia, por mais bonita, importante e até relevante que seja para este mundo, que nenhuma ideologia possa ser motivo de tropeço, de obstáculo, de disputas, dissensões, de facções entre o teu povo. Não permita, Pai, que nós vendamos a comunhão por um mero prato de lentilha ideológica. Que cada um, Pai, possa buscar entender aquilo que deseja compreender, se aprimorar em suas leituras, suas correntes, mas que não haja orgulho, que haja humildade, que haja compreensão, que o Senhor dê a cada um de nós, ó Deus, compreensão, que estejamos aptos a recuar e a agir em amor, em fraternidade. Ajuda, Pai, o teu povo, a igreja brasileira, a batalhar pela fé evangélica, pela fé da expansão do reino de Deus. Em nome de Jesus.